crianças e juvenis! Hoje nós estamos cá para aprender mais uma lição da nossa apostila Deus de Gerações. A semana passada nós aprendemos sobre um grande homem de Deus, sobre mais um homem de Deus. Vocês lembram o nome dele? Isso mesmo, sobre Moisés. E hoje nós continuaremos a falar sobre Moisés. E sabe, sobre o assunto de hoje, você vai ter que ter bastante atenção. Sabe por quê? Porque vamos falar sobre a presença de Deus. Isso mesmo, é muito importante, não é? O nome do nosso assunto de hoje é Deus fala com Moisés na sarça ardente. Uau! Isso mesmo, Deus falou com Moisés na sarça ardente. Deus falou com Moisés. A presença de Deus requer toda a nossa atenção. Lá em Salmos 99:3 fala bem assim: o Senhor merece profundo respeito, porque Deus é santo. O Senhor merece o nosso profundo respeito, lá no fundo do nosso coração, porque Deus é santo. Sabe, agora eu vou chamar uma ajudante, uma Radical Kids, que está aqui para nos ajudar hoje. Olá, eu sou a Micaela. Vamos decorar o versículo comigo? Vamos! Crianças e juvenis! Vamos lá, Mica, bem devagar então? Já! O Senhor merece profundo respeito, porque Deus é santo. O Senhor merece profundo respeito, porque Deus é santo. Onde é que tá? Salmos 99:3. Isso mesmo. Salmos 99:3. Só mais uma vez. O Senhor merece profundo respeito, porque Deus é santo. O Senhor merece profundo respeito, porque Deus é santo. Salmos 99:3. Boa, de novo. Salmos 99:3. Muito bem, Micaela. Muito bem, crianças e juvenis. Agora nós vamos aprender a história de Moisés. Bom, agora eu vou contar para vocês a história de Moisés, onde está em Êxodo 1, 2 e 3, de uma forma bem resumida. Moisés, depois de ter crescido, ele resolveu visitar o seu povo. E pelo caminho, ele encontrou um soldado egípcio batendo em um dos escravos. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e viu que não havia ninguém. E ele resolveu ferir o soldado. Depois de ter ferido, ele escondeu o soldado em uma areia. Então, Faraó descobriu o que Moisés tinha feito e ele teve que fugir para bem longe. Moisés, então, ele fugiu para o deserto. E depois de ter caminhado por muito tempo, ele chegou numa terra chamada Midian. E lá ele encontrou um sacerdote chamado Jetro e que deu a sua filha Zípora para se casar com ele. Certo dia, Moisés estava pastoreando as suas ovelhas e chegou até o monte Horebe. Depois de Moisés ter chegado no monte, ele viu uma sarça ardente, onde Deus estava ali, e pediu para Moisés chegar por mais perto. Quando Moisés chegou, Deus disse assim: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, pois onde tu pisas, santo é. Então Moisés tirou a sua sandália e prostrou diante da sarça, onde a sarça não se queimava. E Deus continuou. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus do seu povo. E quero que você vá até o Egito para libertar o meu povo, pois ouvi o clamor deles chegando até a mim. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, mande outro em meu lugar, pois eu não sei falar. E Deus respondeu: Moisés, por acaso Arão é seu irmão? Ele irá juntamente com você e falará ao faraó. E ele não deixará vocês ir embora, mas eu estarei contigo. Então vocês vão levar o cajado, e através do cajado eu farei grandes milagres. Então, meninos, gostaram da história? Muito fixe, não é? A história de Moisés é muito linda. Vocês viram que Moisés foi criado ali dentro do palácio? Ali Moisés cresceu, aprendeu a ler, aprendeu a escrever e tornou-se um homem muito inteligente.
Assim como Moisés, você está aprendendo a ler, aprendendo a escrever, ou seja, você está a estudar para depois você escolher uma profissão e depois começar a trabalhar. Mas o mais importante nisso tudo é você conhecer quais são os planos de Deus para ti. Como um exemplo, Moisés, ele no caso, como ele foi criado ali dentro do palácio, ele poderia muito bem ter ocupado ali uma posição muito importante ali dentro. Como exemplo, você vai agora pensar um pouquinho. Moisés podia se tornado ali um rei. Já pensou? O rei do Egito ali dentro, ou seja, um faraó. Mas Deus não tinha esses planos para Moisés. E sabe qual é o nosso desafio? E qual foi o desafio de Moisés? Conhecer os planos de Deus para ele também. No entanto, Moisés até que tentou, mas ele fez errado quando ele matou aquele soldado egípcio. Quando ele fez isso, Moisés teve que fugir. Ele fugiu lá para o deserto. Mas algo muito interessante aconteceu. Quando ele estava ali naquele monte, lá no Monte Horebe, pastoreando as suas ovelhas, ele teve o seu encontro com Deus, o seu primeiro encontro com Deus. E ali, Deus falou com ele. Uau, que interessante, não é? É muito interessante quando Deus fala conosco, porque Deus, Ele é santo. E Deus quer falar conosco. Assim como Deus falou com Moisés, Deus também quer falar contigo. E Deus quer falar comigo. Moisés teve o seu primeiro encontro com Deus lá no Monte Horebe. Vocês lembram que ele estava lá a pastorear as suas ovelhas, quando de longe viu um fogo a brilhar. Moisés chegou perto daquele brilho que ele viu, e quando ele percebeu, aquela sarça estava a arder, mas não estava a queimar. De repente, ele ouviu uma voz chamando pelo nome dele. Já pensou? Chamou bem alto: Moisés, Moisés. E aí falou assim para ele, para que ele fosse tirar as suas sandálias. Logo ele tirou as sandálias e se prostrou. Vocês perceberam que Deus, ele conhecia Moisés, mas Moisés ainda não conhecia a Deus. Mas Deus pediu para que ele tirasse as sandálias. Sabe por quê? Porque Moisés estava diante da presença de Deus. E aquele lugar era um lugar santo. Porque Moisés ficou assustado. Por que eu devo tirar a minha sandália? E Deus falou para ele: tire a vossa sandália, porque aqui é um lugar santo. E é dessa forma que nós temos que nos colocar diante da presença de Deus, porque a presença de Deus é algo muito importante. Você deve realmente se comportar de forma em reverência na presença de Deus. E você sabe o que é reverência? Reverência de Deus é respeito. Diante da presença de Deus, nós temos que ter respeito. Vocês viram também que quando ele falou, Moisés, ele lembrou ali que Deus era um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o Deus de Moisés. E sabe onde que nós devemos ter respeito? Na hora dos cultos, na célula, quando nós estivermos a orar. Vocês sabem que muitas vezes no culto, muitas crianças juvenis, na hora da oração, ficam a brincar e não prestam atenção? Vocês percebem que o certo é fechar os olhos, colocar a mão no coração, ou seja, se concentrar, falar realmente com Deus. São nessas horas que nós temos que demonstrar a nossa reverência, ou seja, o nosso respeito ao nosso Deus, que mora em nós. Então é na célula, nos cultos, quando orarmos, nós devemos expressar todo o sentimento e agradar o coração de Deus. Outro ponto que nós podemos aprender foi quando Deus se revelou a Moisés. Lembram que ele falou assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Quando Deus falou isso, logo Moisés lembrou de todos os ensinamentos que sua mãe lhe ensinou desde a sua infância. Ou seja, na verdade, Deus
sempre conheceu Moisés, mas Moisés ainda não conhecia a Deus. No entanto, Deus tinha uma missão para Moisés. E quando Moisés ouviu que o Deus que ele estava falando ali era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele logo percebeu que também era o Deus dele. E da mesma forma que Deus teve uma missão para aqueles homens, também Deus teria uma missão para ele. Agora vamos lembrar qual foi a missão que Deus pediu para Moisés fazer. Deus mandou que Moisés fosse até o rei do Egito e ali pedisse para que o povo dele fosse liberto da escravidão. Mas foi fácil? Não foi fácil. E Moisés ficou muito preocupado e logo ele se recusou. Ele falou para Deus que ele não iria conseguir fazer aquilo, porque o Egito era uma nação muito importante e Faraó não ia deixar fácil que o povo fosse liberto. Então, logo, Deus falou para Moisés que ele era o Eu Sou e que Deus estaria com ele. Imediatamente, Moisés creu. Assim como muitas vezes, nós precisamos crer. E eu quero colocar como exemplo, quando você está na frente de uma prova muito difícil. Você estuda sobre aquela prova que você vai fazer, mas na hora da prova dá um nervoso, dá um branco e você muitas vezes esquece tudo que você estudou. Imediatamente, tu tens que orar, fechar os olhos em reverência, em respeito ao teu Senhor, ao teu Deus, e você deve pedir em oração. Logo, tu vais crer que Deus está contigo, assim como Moisés creu que Deus estava com ele. Assim, Moisés saiu em obediência aos planos de Deus para ele. Ou seja, Deus obedeceu a missão que estava dando a ele. Ele ficou preocupado? Ficou. Ele ficou muito preocupado. Mas Deus disse para que ele fosse e que Deus daria para ele um bastão. E com aquele bastão, ele faria vários milagres e ele, de uma forma ou de outra, ele seria logo, o povo dele seria liberto. Deus só queria é que ele cresce e conduzisse o povo dele para fora do Egito. Então, crianças, agora nós vamos entrar em reverência para orar. Nós vamos falar com o nosso Deus. Coloque a mão no seu coração e feche os olhos em respeito à presença do nosso Deus, que Ele está aqui, ó, dentro de nós. Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor mora no nosso coração. Por isso, nós lhe pedimos que, assim como o Senhor teve um propósito na vida de Moisés, o Senhor possa estar revelando a nós o teu propósito para cada um de nós. Senhor, nos capacita em fé e em coragem, assim como o Senhor capacitou Moisés. Que o Senhor possa nos enviar nessa missão de ganhar os nossos colegas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, crianças e juvenis. Que você possa crer que nasceu com um propósito. Que tenhas uma semana abençoada na presença de Deus, em reverência e respeito. Tchau!